Meus irmãos, motivo de verdade, de alegria, né? Saber que um tema tão importante como esse, um tema tão difícil, né? De tanto aceitar como também de entender, né? Hoje, um grande ensino da palavra de Deus. Eu estou aqui, orei a Deus, né? Antes de estar pagando esse ensino. Logicamente que tudo está sendo difícil. Nós estamos transmitindo pelo celular, tá aquela coisa. Parece que voltamos há 5 anos atrás desse canal, né? Mas quando é mais simples, mais Deus opera, né? Igreja, hoje eu vim falar sobre um assunto importante, um assunto que eu acho que muitas pessoas passam a mão, outros não sabem o que são falsos profetas e acusam sem saber de nada. Tem muita gente que abre a boca e diz falso profeta, mas não sabe quem são, como eles agem e como é essa corja de lobos que Jesus falou assim: olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos. Quando Jesus falou isso, ele não falou de meio de lobos terroristas fora do templo, não. Ele falou no meio do sacerdócio, no meio do concílio, no meio da igreja. Eu, se fosse você, sair agora um pouquinho, compartilhar no WhatsApp, dava o seu like e já ia compartilhando esse vídeo porque vai ser muito forte. Bom, igreja, glória a Deus, glória a aleluia, Jeová, poderoso Senhor. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto chamado falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Da onde eles se originaram? E como eles entraram no meio do rebanho de Cristo? Então eu quero dizer a vocês que vai ser de muita importância esse ensino para que vocês cada dia aprendam mais com Deus. Amém? Antes de mais nada, eu queria ler uma palavra com vocês, que está no livro, né, sobre falsos profetas. Um livro interessante, né, que fala muito sobre falsos profetas e também nos traz, né, essa dimensão do que era o profeta e do que era o pastor. Sabemos nós que profeta é uma coisa, pastor é outra. Ele diz aqui, o profeta profetizava contra os pastores. Então temos duas dimensões, o pastor e o profeta, certo? Mas como se levantou o profeta, existe também o verdadeiro e o falso. Aí vem João dizendo, vamos provar os espíritos, pelo amor de Deus, vamos provar os espíritos, porque eles estão no meio de nós, nós não sabemos. João escreve, ele estava conosco, não era nosso, por isso que saiu, porque não era nosso. Então ele não tem como conduta do que eu aprendi, do que você aprendeu. Então vamos ver realmente como está essa dimensão de falsos mestres, falsos profetas. Vamos lá. Abre comigo a Bíblia Sagrada, sem perda de tempo, no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 2. Glória a Deus. Está escrito assim, Jeremias 23, 2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que desprezaste as minhas ovelhas, as afugantaste e não cuidaste delas. Trarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Primeiro, vou falar sobre pastores, porque não tem como, não existe você falar de profetas se não falar de pastores. E por quê? Porque os pastores que oram para receber dom de profecia, com os pastores que oram para receber dom de profecia, e todo que falam a profecia se torna profetas. Então nós temos que ver a dimensão espiritual. Olha que forte esse ensino, gente. Você não compartilhou esse ensino ainda? Cadê o povo? Cadê o povo? Depois fala, ai, pastor Júlio, eu perdi. Temos aplicativo no Play Stores, temos aplicativo. Sim ou não, produção? Sim. Temos aplicativo, produção? Tem. Produção aqui está falando. Já foi notificado? Sim. Quem não tem aplicativo recebe as notificações? Não. Exato, obrigado, produção. Então, nós fazemos de tudo para que vocês não percam uma live. Não queremos o teu dinheiro, queremos acordar vocês para uma realidade terrível e tenebrosa. Então, a produção está aqui, eles enviam vocês a notificação. E muitas pessoas, né, acham que nós temos somente o canal pequeno, sendo que o grande ele é mais forte em postagem e não em live. Mas enfim, não estou aqui para discutir canal, nem inscrito, nem nada. Tendo uma alma aqui, para mim já é suficiente. Vamos embora. Bom, vamos lá. Primeiro nós estamos falando sobre Jeremias. Quem foi Jeremias? O grande profeta, né? Profeta Jeremias, profeta chorão, que profetizou contra Israel, mas sabemos que teve um tempo que Deus falou assim, eu estou colocando eles como cativo à Babilônia, mas qual é o motivo? O meu povo fala falsamente, eles falam mentiras, eles falam coisas que não conhecem, né? A produção poderia colocar um ventilador, né, produção?
Produção, produção! Abre a porta, produção. Misericórdia. O negócio está parecendo aqui que eu estou sendo arrebatado ao inferno. Olha só. Então, obrigado, produção. Então, acontece que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender que... Deixa aberta a porta. Obrigado. Então, temos que viver um tempo presente que precisamos calcular posicionamento de quem intercede e posicionamento de quem se torna. Quem intercede é os pastores, se intercede para que viram profetas. Profetas se tornam. E agora nós temos que entender se os pastores são fiéis a Deus, se os pastores são poderosos em Deus, claramente que profetas verdadeiros vão se levantar. Mas se for terríveis também, claramente que vão se executar e levantarem homens falsos. De uma árvore boa não tem como dar frutos ruins e assim vice-versa. Então vemos que para você distinguir um falso profeta, você não pode falar, pastor Júlio é um falso profeta. Jamais, você não pode fazer isso porque você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Sério, da onde que eu blasfemo? Claro, por exemplo, todo falso profeta, todo profeta tem um espírito nele, tá certo? Então, se o espírito está em mim é falso, você está alegando que o Espírito Santo é um falso. Então você está alegando que o verdadeiro está se tornando mentiroso. Ou seja, o correto, incorreto, o justo, injusto. Então você blasfema contra o Espírito Santo. Toda vez que você fala que alguém é falso profeta, ele não sendo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas falam que não, mas é. Por quê? Porque se ataca o íntimo, ataca o que ele exerce, o que faz ele movimentar, o que faz ele falar, o que faz ele ser. Então blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por exemplo, nós sabemos que Paulo viu aquela mulher do espírito adivinho e falou para o espírito que estava nela, sai dele, e aquele espírito saiu. Então você está falando que o espírito que está na minha vida é do falso e não do verdadeiro. Automaticamente o que é falso é demônios, o que é verdadeiro é Cristo, tá bom? Então é muito sério você chamar alguém de falso profeta. É uma coisa muito séria. Por isso que ele diz, provar os espíritos. Então as pessoas hoje, por falta de conhecimento, ficam atacando falso profeta, um falso profeta. Isso é um falso profeta. E se é Jesus na vida desse homem, você está xingando não o homem. O homem passa, mas o espírito permanece. Sabemos nós que mesmo ele seja bom, mas seja mau, ele é eterno. O homem cai e a sua glória toda cai com ele. Então o seu corpo volta, né? O seu corpo volta ao pó, mas o espírito que está no seu corpo, ele permanece. Antes de começar essa live, olha, já começamos bem. Eu estava pensando aqui comigo. Estava eu e o irmão Gabriel ali, né? Mas fui cortar o cabelo. Passou o MC Kevin, né? Tem mais de 27 milhões no Instagram, bem conhecido no funk. Ele passou, cumprimentou a gente cumprimentou ele. E ele foi para o seu carro. Ele fez uma live em seguida, porque o outro rapaz que estava lá mostrou, olha, acabou de postar ele entrando ali. Quando o MC Kevin cumprimentou a gente, e a gente falou, beleza, tal. Quando ele entrou, ele postou, deu milhares de curtidas em questão de segundos. E eu fico imaginando, o ser humano a cada dia mais está reprovando a verdade. E cada dia mais atentando na mentira. Tá certo? Vamos continuar aqui. Então eu fiquei assim, pensando, eu até falei pro irmão, né? Falei, quantos milhares de visualizações já deu? O cara acabou de sair daqui, fez um vídeo na nossa frente e já deu milhões assim. Vamos lá, continuar aqui. É só para vocês ver como que realmente o mundo está. Vamos entender, por isso que muitos estão pecando sem entendimento. Vamos entender que quando Jeremias ataca os pastores, por que Jeremias está bravo aqui na direção de Deus? Porque os pastores levaram Israel cativo, não foi o povo de Israel não. Os pastores estavam apacentando mal as ovelhas, não estavam ensinando a lei do Senhor. Já tivemos problema no templo de Salomão, que o que as pessoas achavam o livro da lei, que o sacerdote já estava desmantelado. Então veio esse atributo pastoral para cuidar dos povos. Lembremos nós que o tempo de Juízes, né, que veio num tempo onde ali entre os profetas, a gente lembra que Deus ele sempre deixou alguém na liderança, né? Quando era profeta era juízes, quando era juízes era reis, e assim Deus sucessivamente levantou o teu povo. Mas agora se coloca pastores de Israel, passam disperso ovelhas, Jeremias começa, ele Ezequiel descer a lenha, Ezequiel 34:2 fala, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, diz os pastores, assim Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo e não apacentará pastores das ovelhas? O que é apacentar a si mesmo? Domínio próprio, eu como que se lasca a ovelha. Eu tenho, a ovelha também, entendeu? Só pensa no seu bem, no seu ego, na sua formosura. Isso é apacentar a si mesmo. Então, vamos entender o que é profeta. O que significa a palavra profeta? Profeta é todo aquele que profetiza. Então, você não pode tirar por mão e falar, e aí, profeta, charabacanta. Não, nada disso. Tá certo?
Não é nada disso, o profeta. Não, nem todos podem ter esse título. Lembrando também que o último profeta no Novo Testamento é o Ágabo. E lembrando também que as filhas de Filipe, as 4 filhas que profetizavam fora do templo. Mas eles tinham os dons de profetizar, e ainda Paulo diz, olha, buscai os melhores dons, hein? E um deles é o dom de profetizar. Por quê? Porque a profetização, quando você profetiza, você se prepara o povo para aquele momento que vai chegar. Porque toda profecia, ela não é passada, ela é vinda, ela não é passada, ela está chegando, ela é futurística. Então, Deus assim colocou em prática essas profecias. Bom, o que aconteceu? Ai, meu Deus, quando eu começo a coçar o nariz assim, ó, é que eu já começo a sentir a graça de Deus. O irmão falou que viu uma pomba na minha testa, e assim a gente começa. Igreja, presta atenção claramente no que eu vou falar agora. Presta atenção que agora o chicote vai comer. Meus irmãos, o problema de ser profeta não é ser profeta. O problema do maior profeta é falar em nome de Deus. Aí Deus fica irado. Ó, pensa nas pessoas que perderam o temor a Deus. Assim diz o Senhor para ti agora. E aí fala em nome de Deus. É como se fosse assim, ó. Produção, me ajuda, produção. Olá, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu vejo que o senhor está vendendo aí. Quanto que está esse doce aqui? Ah, tá R$5. R$5, olha. A Maria mandou vir buscar aqui no nome dela, viu? Você pode marcar aí? Posso. Então, obrigado. Tchau, comeu doce. Mas, espera aí, quem mandou buscar? A Maria? Será que foi ela mesma? Essa dívida vai cair na costa de quem? De quem comprou, né? Da Maria, tá no nome dela marcado. Sim ou não? Sim. A dívida vai cair na onde? Na Maria. Tá, e se a profecia não cumprir, vai cair na mão de quem? De Quem vai ser blasfemado? Quem veio comprar e quem entendeu. Não, quem vai ser blasfemado se a profecia que eu falar que é Deus? É Deus será blasfemado. É bom que ele erra porque também está aprendendo. Está todo mundo aprendendo aqui. É Deus. Deus vai ser blasfemado. É Deus. Por exemplo, olha, eu profetizo no nome de quem? Ele mandou? Produção, ele mandou? Não. Então se ele não mandou, não vai acontecer? Sei. E quem vai levar o pato? Ele mesmo. Então Deus vai ser o quê? Caluniado. Isso. Então aí que é o problema. Todo atributo na profecia quem vai em nome de quem? De Deus. Ele não mandou. Então é por isso que Deus é irado com esse povo. É por isso que Deus quer esgolar os profetas. Ele não mandou. Ele diz assim: Senhor, ai daqueles que falam coisas que eu não falei. Agora, Edir Macedo é falso profeta? Valdomiro Santiago é falso profeta? R.R. Soares? Não. De forma nenhuma. Quem disse que Valdomiro Santiago é falso profeta? Quem diz que Edir Macedo é falso profeta? Eles podem ser falsos mestres, que é diferente de falso profeta. Aí que vem o problema. Falsos mestres é a outra etapa que vem depois de falsos cristos, falso profeta e falsos mestres. Então não pode falar que Valdomiro Santiago é um falso profeta. Eu posso afirmar que ele é um falso mestre. Ele ensina erroneamente. Mas eu não posso dizer que o cara está com um demônio no corpo sem que eu não saiba. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso chamar Valdomiro Santiago de falso profeta. Ninguém de falso profeta. Interessante, né? Todo mundo aprendendo aí. Aprenderam essa, produção? Sim. Sim. Falso profeta é uma coisa, falso Cristo é outra e falsos mestres é outra. Por isso que tem 3 dimensões que Jesus falava. Então você não pode falar que falso Valdomiro Santiago é um falso profeta. Você não pode falar que de jeito nenhum. Examinar os espíritos, tá certo? Todo falso profeta ele profetiza em nome dele mesmo. Não acontece as suas profecias, tá certo? Então nós precisamos começar a interpretar. As coisas bíblicas são para interpretação. E nós precisamos tomar muito cuidado em cada versículo. Porque um fala e vocês vão seguindo. Hoje no meio evangélico é isso. Se a igreja libera uma maçãzinha aqui, está todo mundo fazendo maçã. Igual aquelas coisas. Paz, terra! Mas eu tenho uma raiva disso. Não é uma raiva, não da pessoa que fala, porque eu amo. Mas dói isso. Ô canela de fogo, ô terra! Ô meu pastor, eu nem era pastor do rapaz, que me ligando, ô meu pastor, reverendo, reverendo, reverendo. Outros tiram foto assim, ó. Tipo apontando pro cara. Ô
Vai caçar coquinho na praia. Vai caçar coquinho na praia. Vai corrupto na praia. Pelo amor de Deus. Essas coisas nojentas. Terra, tem um manto aí? Tem um manto aí para desvendar aí? Tem um manto aí? Primeiro, eu não sou cartomante, seu filho do diabo. E nem tampouco nem vai ler sua mão. Não sou cartomante. Pastor, ora aí para Deus dar uma profecia. Eu não sou cartomante. Vai lá e você lá nos búzios você encontra na hora. Deus não está aqui para ser pedido aqui. Deus não é garçom de ninguém. Então vamos parar de brincar com o Espírito Santo e esse tipo de coisa toda. Então vamos continuar aqui no falso profeta, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender. O que aconteceu? Desde Deuteronômio capítulo 18, Deus está falando assim, aquele profeta que falar alguma coisa que eu não falei não se cumprir, ele é digno de espada. Lê lá então 18, 20, 22. Lê lá. Ele fala assim, se o profeta proclamar do Senhor não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Ou seja, não tema esse profeta, esse daí não é de Deus, né? Esse daí não é de Deus, tá certo? Ele falou, mas não aconteceu. Ele não vem de Deus, não tenha medo dele. Agora, o que Jesus estava preocupado? Ele falou, peraí, vai vir ainda profetas aí. Nós sabemos que João Batista, ele foi um profeta. E que Jesus falou, o João Batista falou, vai vir um aí que foi antes de mim. E aconteceu, Jesus apareceu. Lembra do profeta velho? Nós lembra de Micaías, que não profetizava o que Acabe queria ouvir, né? Então, tem um profeta que fala assim, o que Deus mandar falar, eu vou falar. Nem dinheiro me compra, e se mandar eu falar que ia falar coisa boa, como falou que fez para Acabe, falou, não tem profeta do Senhor aqui em Israel, não? Tem um Micaías, mas só fala coisa mal de mim, toda hora vai subir para Ramote de Gileade, vai perder a batalha, tá? Vai morrer, Acabe morreu lá, tá bom? Então, precisamos entender que profetas, eles não visam dinheiro, falsos profetas, porque muitos pastores hoje querem profetizar, isso que é o problema, eles não sabem se eles são pastores, se eles são profetas. Toda hora entregando profecias futurísticas. Olha, tá assim, existe sim, isso é um dom de profecia. O pastor ele pode ser profeta por algum tempo, ele não pode ser profeta por muito tempo. Isso é um dom do Espírito, dom de profetizar. Que ele vem quando a vontade de Deus, a vontade do homem. Aí Deus profetiza e cala a boca e espera acontecer. Então é isso. Agora, dom de revelação é totalmente dom de profecia. Muita gente fala que dom de profecia é o dom de revelação. Não é negativo, tá certo? Não é. Obrigado, produção. Fica legal com produção, viu? Não é, de forma nenhuma. Profetizar uma coisa, revelar é outra. São distintos, tá? São dons espirituais totalmente distintos. Então, o que é um falso profeta? Um falso profeta, ele quer o teu dinheiro. Um falso profeta, ele cobra para pregar, para anunciar, porque ele é um profeta. Ele anuncia. Por que chamaram profetas os pastores de hoje? Porque todo profeta anunciava como um pastor anuncia hoje. A Bíblia diz que em Lucas, capítulo de Lucas, que o pastor saiu a semear e ele foi o quê? Plantando a semente. Então ele foi anunciando o evangelho. Assim também os profetas anunciavam a vinda de Cristo. O profeta Esdras mesmo anunciou. Zacarias falou assim que ele ia montar no jumento e montou. Então todos os profetas anunciavam o evangelho de Cristo. Então assim como hoje muita gente chama de pastores de profetas, mas não são coisas diferentes. Mas olha, eles cobram para pregar 5 mil, 6 mil, 7 mil por mensagem, sendo que isso está contra a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, de dar graça foi dado, de graça recebeste. Então, eles vivem para enriquecer, para o lã da gordura das ovelhas. Eles têm nos seus corações o Deus Mamon, eles querem ficar ricos, eles querem comer bem, eles querem dormir bem e não dar vida para as suas ovelhas. É claro que não, tá certo? Quando vê o negócio ficar estreito, ele corre para as cavernas, mas não é como um espírito de Elias. Eles correm de medo, né? Elias não teve questão de medo de Jezabel. Elias, ele estava triste, muito triste, mas dizendo que Elias tomou um pouquinho de depressão aí, tá certo? Não era só medo, ele estava triste porque eles sozinhos combatendo muitos anos o reino de Acabe. Aí ele falou, não, mas tem 7 mil que não se dobrou, então volta lá agora, porque não é só você não, tem ainda, mas estão no anonimato. Você é mais conhecido, mas tem outros batendo de frente lá fora da internet, viu, pastor Júlio? Tem muito anonimato, pastor Júlio, não é só você que é homem de Deus não, tá? Tá bom? Não é só o pastor Júlio que é homem de Deus não, tem muito homem aí na cidadezinha aí, ó, sem dente, pregando o evangelho, o demônio caindo, é porque aqui nós filmamos, mas tem muito homem de Deus nessa terra, tá, gente? Não deixe de explicar isso. Não é só porque o cara tem um canal no YouTube que ele é homem de Deus, tá? Tem muito homem de Deus que nem filma, que não tem essa proporção que a gente tem. Então, tem 7 mil que não se dobrou. Então, profeta,
profeta profetiza. Agora, a questão é, como surgiu? Jesus falou, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. Então, como reconhecer um falso profeta? Pelos seus atos, frutos. Por que frutos? Porque o apóstolo Paulo diz bem claro, né? Bem claro ele diz assim, ó, uma árvore, Jesus falou, uma árvore boa não tem como dar frutos ruins. Aí Paulo falou, ó, produzir frutos dignos de arrependimento, novidade de vida. Então não tem como um falso profeta fazer coisas boas. Se ele fizer enganosamente, é por pouco tempo. Ele não aguenta, ele não tem espírito de coisas boas, tá certo? Ele não fica se enganando há muito tempo. Mas então a questão é, semelhantemente, Jesus falou, toda árvore boa dá seu fruto, toda árvore não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, um detalhe dos falsos profetas, eles visam dinheiro, tudo para ele, faz uma live, mas pensando em aquela dizimista, dá um ensino, mas pensando, será que entrou alguma coisa esse mês? Poxa, será que vai entrar mês que vem? Ele não está preocupado em somente agradar a Deus, buscar o reino primeiro, ele está preocupado no bolso. Ele fica perguntando assim para os irmãos obreiros, será que esse mês vai entrar alguma coisa? A gente precisa do tal dinheiro. Será que esse mês vai entrar? Não. Ele não está nem aí, ele não está querendo somente o céu primeiro, para Deus depois executar os seus planos. Não. Ele está pensando no dinheiro, ele faz live pensando em dinheiro. Ele vê como ele vai pedir, ele joga uma indiretinha aqui para falar, pô, eu preciso do dinheiro, né? Então ele faz toda a arquitetura, toda a arquimanha, mas dentro do seu coração é a ganância. É o que ele quer isso. Ele quer que vocês... Ele não vai pregar a verdade para vocês. Ele vai deixar vocês morrerem no meio do caminho, mas não está nem aí com a sua alma. Ele quer o benefício próprio. Porque ele coloca... É mais fácil ele colocar no coração dizendo o obreiro é digno do seu salário, do que ele fala assim, ó, aquele que tem duas dá um para quem não tem, né? Então, ele mais pede do que divide. E aí que é o problema, né? Sendo que é melhor dar do que receber. Mas lembrando que é dando que se recebe. Então, Jesus falava sobre ele. Agora, se todas as profecias veio e não foi boas algumas coisas, Paulo diz retém o que é bom. Então, o que Paulo quis dizer? Os falsos profetas estão falando isso, mas tem uma coisa que Jesus falou assim, ó, os fariseus, eles pregam, mas pegam aquilo que eles estão falando, mas não vivem o que eles fazem, não fazem o que eles fazem. Então, às vezes, muitos falsos profetas, eles falam a verdade, mas no meio de 10 mentiras tem uma verdade. Aí que engana as pessoas. Por que engana? Porque assim, ele não fica 10 verdades, ele põe 9 mentiras e uma verdade. Aí a verdade te atrai. Aí você vai lá naquela verdade, mas tem 10 mentiras. Tem 10 coisas erradas. Então Jesus falou assim, ó, o que é bom deles, pega. Jesus que falou isso, tá, gente? Não foi eu não, tá? Foi Jesus. Ele falou assim, ó, o que é bom vocês pegam, o que é mal não faz o que ele está fazendo. Então, porque Jesus sabia que os falsos profetas não iam vir com mentira, eles iam vir com a verdade para puxar o seu ego de mentira, assim como o anticristo que enganaria até os seus escolhidos. Então, o que Paulo dá uma exortação, que existe muito, igreja, profetas que falam mal do seu irmão, profetas que querem o seu irmão no lixo, que causa divisões, ele é verdadeiro ou ele é falso? Produção! Vou repetir. Profeta que faz vídeos contra o seu irmão, denegrindo a imagem do seu irmão. Profetas que falam mentiras. Profeta que calúnia, é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. E aonde está escrito isso? Romanos 16, 17. Recomendo, Romanos 16, 17 a 18. Recomendo os irmãos que tomem cuidado aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Ó, eu ensino uma coisa, o outro põe um obstáculo. Jesus está falando uma coisa, mas ele põe um obstáculo daquilo que Jesus está falando. Por exemplo, levou um tapa, dá outra face. Ah, mas não é assim, né, irmão? A gente tem que ser prudente. Ele está colocando obstáculo em cima de Cristo. Não, se dá um tapa, você pode revidar isso. Você pede perdão. Você vai levar um tapa? Você vai levar um tapa? Que homem que é você? Que homem que é você? Que passada é? Você vai levar um tapa e vai virar o outro? Não, não é assim. Nós também é carne, irmão. Nós também é carne, né?
Nós também é carne. Se der um tapa, você também entendeu? Entendeu mais ou menos, né? Você entendeu, né? Você entendeu, né? Serpente, prudência. Isso é por obstáculo naquilo que já foi enviado, né? Naquilo que já foi dito, naquilo que já foi esclarecido a nós. Isso é o grande problema. Esse é o obstáculo que ele coloca no meio do ensino, entende? Então, por exemplo, vamos lá, traz o seu dízimo, está na Bíblia, tem que dar o seu dízimo, tua oferta, mas peraí, também está na Bíblia para dividir com os órfãos e viúvas. Não, mas aí é a manutenção da obra, né? A igreja precisa, tem que pagar os obreiros. Vamos colocar outra coisa. O obreiro é digno do seu salário, tá? Mas o obreiro também morre na espada. Eu sou apóstolo, mas também é crucificado e degolado. Então o apóstolo, por um lado, está ótimo, essa parte está ótima, o dinheiro e tal. Mas também sofrer consequências negativas. Já não é comigo. Então obstáculos como esse, né? Obstáculos como esse que a gente bate, estaca e acha, ó, é aqui e ele lá. Então pega um versículo isolado e busca sua própria estrutura e deixa de entender que há um antes e um depois da toda ação tem uma reação. Aí que é o problema. Apóstolo Valdomiro Santiago, mas na hora que o pessoal vai atrás dele, vai na justiça chorar. Paulo não, Paulo falou, beleza, eu me gloriei nas perseguições, eu me gloriei nas tristezas, eu me gloriei, naufraguei, não tem problema, é nessa glória que eu vim. Então devemos ter muito entendimento em relação a toda a escritura bíblica do que é você plantar, você colher, você viver, você adquirir aquilo que você vê. Tá bom? Então vamos lá, essas divisões. Aí ele diz, nosso Senhor, mas as suas próprias... vamos voltar de novo. Abre aí Romanos 16, 17 ao 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado por causa de divisão e por contenda na igreja e obstáculos em ensino que você tem recebido. Afaste deles, pois as pessoas que estão servindo a Cristo não são Jesus, mas os seus próprios apetites. Acabei de falar lá em cima. Falei isso agora, volta o vídeo. Falei sobre comida. Mediante palavras suaves de bajulação, engana o coração de gente. Então tá. Vamos lá. Escute. Esse é o espírito do falso profeta? É o espírito. Exato o que eu falei para vocês. Tem o pastor que profetiza para alguém ser profeta, embora seja que ele derrama unção. Então, hoje Deus está te ungindo a profeta. E lembrando também que esse negócio de jogar óleo na cabeça é heresia, tá? Isso aí não existe. Não existe daí. A última unção que teve no Novo Testamento, de ungir alguém, oh maravilha, acabou a energia. Olha que glória. Olha que glória. Eu estou falando para você, aí voltou. É Deus. Caiu de novo. A luta entre a luz e as trevas. Ó, o céu e a terra. Está acontecendo aqui, hein? Ó, o espírito da verdade e o espírito do erro. Está uma briga aqui, hein? Mas a luz, ó, as trevas veio e não prosperou contra a luz. Nós estamos na luz. Então, vem lá. Você viu? Acabou a energia na hora do mesmo ensino. Vamos lá. Oh Jesus, que coisa gloriosa. Então o que devemos entender? Que esse espírito ronda na igreja do falso profeta. É um espírito falso profeta. Que Paulo falou, vai entrar na igreja, tá? E vai entrar e vai trazer divisão, vai comichão no ouvido, entendimento do homem se obscureceria, o evangelho seria totalmente destruído, derrotado. Por quê? Comichão no ouvido, a mente cauterizada. Isso é um espírito. E ele só quer o quê? Ele só quer coisas boas. Ele vai bajular você. Tem adultério? Não, tranquilo. Deus é bom. Imagina. Esquenta a cabeça. Jesus te ama. O Senhor te ama. Olha, Jesus, Ele está contigo. O cara está fazendo tudo que é errado e Jesus está com ele. Bajulações. Que engana o coração dos ingênuos. E foi isso que Jesus falou assim, eles vão bajular. Você pode ver essas igrejas grandes que apagam a luz para louvar, né? É um negócio muito... Não tem como. Jesus tem que falar. Luz apagada. Luz. Olha, se alguém, eu vou digitar aqui, meus irmãos, olha, se alguém
Se alguém está louvando na escuridão, a luz está o quê? Apagada. Então a luz é quem? Jesus. Jesus não está lá porque está apagado. Essa foi forte, hein, gringo? Hein? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu acho que eles vão colocar anúncio aqui, claro. Não. Vamos colocar esse exemplo aqui. Vamos lá. Sai. Aí, se você pegar esse e ficar com o seu coração, aí vem onde Paulo fala: bajulações do coração ingênuo. Precisava estar apagado tanto assim? Não. Hoje, igrejas pretas. Vocês têm que. Vou falar uma coisa, vou só jogar um entre aspas aqui, que eu estava em casa esses dias, antes de dormir, eu estava orando. Aí eu falei com Deus: Senhor, que coisa maluca que esses pastores do YouTube fazem. Gente, colocar anúncio no vídeo para ganhar dinheiro. Vocês estão igual os mercenários. Quem concorda comigo? Não, de verdade, concorda? Sim. O meu canal tem 1 milhão, não é anúncio passa quando tem música. Se eu pôr uma música aqui, talvez eles cobrar aqui, isso aqui vai pôr. Mas eu acho isso aí ridículo. Se a partir do momento que eu estou querendo fazer o bem para as pessoas, que eu estou querendo trazer para as pessoas, eu não posso receber. O amor não espera nada, hein? Troca. O amor não espera nada, hein? Troca. O amor não espera nada, hein? Troca. Então de graça foi dado de graça? Receber. Vocês colocar anúncio no YouTube, monetizar canal, isso é totalmente errado. Aí parece a Anitta aqui rebolando, aí você está dando, parece uma mulher de calcinha aqui, vocês estão propagando mais a sensualidade na terra. Eu falar para você, é o fim do mundo, eu não concordo e não acho certo isso. Acho que vamos lá, outro hino aqui e vamos embora lá, porque essa é a realidade. Olha a escuridão. Fumaça, dá uma olhada. Olha isso. Olha as pessoas. Isso é uma igreja. É uma igreja. Aí, escute. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Que cansou de ser o mesmo? Aí vem, chora e não muda. Arrependei-vos. Foi isso que Jesus falou e nos ensinou. Aí vem essas hipocrisias trazer emoções. Ninguém fala de sair do pecado, ninguém fala de ir na rua expulsar os demônios, curar os enfermos. E olha o que aconteceu agora aqui. Produção, acabou de aparecer para mim aqui, ó, notificação de que temos áudio protegido por direitos autorais e na sua transmissão. Ela poderá ser bloqueada temporariamente. Acabou de... Olha lá, produção, vem daqui, você não precisa nem aparecer na câmera. Tá ou não tá? Sim, notificação, detectamos áudio e vídeo protegidos por direitos autorais na sua transmissão. Ela poderá ser bloqueada temporariamente. Olha isso. Aí, vai dar anúncio no vídeo. Vai dar anúncio. Eu não posso colocar mais nada, porque é dinheiro, é protegido. É os falsos mestres. Eles amam, eles estão gulosos, eles querem dinheiro. Tudo é dinheiro. Não, é nosso e quem compartilhar vai para a justiça. E nós... Mas peraí, não está falando de Jesus? Não está falando para salvar a alma? Então eu vou ter que pagar para o falso profeta. Aliás, o espírito falso profeta, porque falso profeta é uma coisa e o seu espírito atua por fora, que eu já expliquei. Pastores ensinando coisas do espírito de falso profeta, que é diferente. Então lembre-se,
Tem um falso profeta incorporado e tem o espírito dele. Aí que complica. Charabacanta, né? Charabacanta. É igual esses irmãos. Eu vou falar, não tô nem aí. Os irmãos da IPDA. Os irmãos falam igual o Davi Miranda. É igual a língua do Davi Miranda. A língua foi repartida em várias línguas. Lalabaia. Vocês não sabem, vocês não foram batizados em línguas estranhas? Entende? Aí fica um espírito até mentindo. Às vezes a pessoa nem tem o dom de falar em línguas. E fala em língua. Lalabaia. Igualzinho. Né? Aí vocês estão seguindo um líder até na hora de falar em línguas. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você vê que são bajulações. Né? Olha lá, olha, Ivo Gabriel, vou falar para ele. Olha como que a idolatria está tão grande. Falou da IPDA, perdeu o meu respeito. Então, a idolatria, a placa da santidade e arrependimento está demais. A idolatria, isso é idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, você não pode mais falar de instituição, não. Eles defendem mais instituição do que Jesus. E é o que aconteceu e acontece lá com o Hamas. Né, que defende um homem que nunca existiu, que nem deu a vida por ninguém, mas eles dão a vida por eles, tá certo? Eles pegam essa placa e colocam no coração, e aí se tornam religiosos demais, e é isso que esse espírito está matando pessoas. Esses tempos atrás, ano passado, eu quebrei a placa da RCA. Quem assistiu isso na live? Eu falei, isso aqui não salva ninguém não. Não salva. Então eles defendem. Olha, o cara está falando que eu perdi o respeito só porque eu falei de uma instituição religiosa, entende? Que é uma verdade. Tá certo? Então você vê, falou de o quê? O quê? Falou da IPDA, perdeu meu respeito. Entendeu? Então os caras amam isso. A idolatria, ela não é somente você se prostrar diante de uma imagem. Tá certo? Então se vocês não querem a verdade, saiam daqui. Vamos continuar aqui. O que Jesus estava falando sobre falsos processos, falsos mestres e falsos cristãos. Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, né? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com ensina segundo piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal, você é orgulhoso, hein? Porque isso aqui que eu estou pregando é doutrina, tá? Tá bom? Amarás o Senhor do teu Deus, só a ele servirás. Não servirá para a religião. Isso aí é uma doutrina que eu estou notificando e você é orgulhoso, tá certo? E nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja. Olha isso. Brigas, difamações, suspeita maligna e atributos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam da piedade é fonte de lucro. Piedade não é fonte de lucro. É o que eu falei lá no começo. E ele está falando aqui, ó. Tudo que vocês falam trazem divisões, contendas e brigas. E é o que está acontecendo. Tudo. Você traz um ensino para alertar as pessoas, para sair da idolatria. A pessoa vem com intriga e também pancada. A gente fala uma verdade, eles usam toda a conversa como fonte de discussões e intrigas. Eles não aceitam mais. Certo? Não aceitam mais. O que João diz? Amados, não creem em todo espírito, porque, abre diz, examinar o espírito para ver que procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não é um, é vários. Vou contar uma história para vocês aqui. Esse eu sei que é um falso profeta. Olha o que aconteceu comigo. Quem está gostando do vídeo? Quem não está gostando também, o vídeo não é para você, é para Deus. Essa foi forte, hein? Escuta só. Vocês pegam a migalha que é da mesa igual eu pego. Presta atenção no que eu vou falar. O ano passado, um jogador famoso me ligou. E aí eu dei atenção para ele, porque eu estava na clínica. E aí esse jogador famoso, né? O que ele fez? O jogador famoso, ele tentou entrar no contato comigo que ele tinha esse olho aqui, essa bola aqui, vinha parar aqui. E ela mudava, e ela ardia, não podia ver água. Aí eu fui pesquisar quem era o jogador. E eu fui tá certo? Fui direcionado. O que aconteceu? Quando eu puxei, eu vi que esse jogador foi num pastor famosíssimo da internet,
certo? Famosíssimo. E aí ele orou pro olho do rapaz. E ele caiu, esse jogador caiu, ele é famoso, ele joga na Inglaterra, tá? Quem ouviu falar de Liverpool, Chelsea, tá? Até, no entanto, me chamou para mim orar lá para os jogadores do Chelsea, lá do Nottingham, lá. E para mim para a Inglaterra. Eu ia esse mês, mas como por causa dessa pandemia, não vou mais. Aí eu estava lá, eu estava no mercado, e ele entrou em contato e me chamou na câmera. Tá. Lá no vídeo, aqui no YouTube, que ele mandou o pastor arrancar, pastor famoso da África, tá? Da África, não vou citar nome aqui, falou que ele foi curado, que ele estava totalmente curado e que profetizou um monte de coisa na vida daquele rapaz que não cumpriu nada. Eu orei em câmera, a bola do olho dele voltou sozinha. Ele entrou em contrato na Inglaterra, jogar no Portugal e hoje está bem com Deus. Está curado. Então, o que eu fiquei pensando? Hoje a mídia, ela é muito maior de seduzir pessoas ao falso mestre, ao falso profeta, do que antigamente. Antigamente a mídia. Então era quase impossível um falso mestre entrar na igreja e pregar. Por quê? Porque o irmão não ficava na internet, ele orava muito. Então, quando mais ora, mais o Espírito Santo se apodera de você. Então entrava alguém, né, na igreja, o irmãozinho sem dente já falava, ó, desça do altar porque você está em pecado contra Deus. Aí o cara já chorava, porque ele provava os espíritos. Mas hoje todo mundo na internet, ninguém ora mais, quem vai provar? Então abre aqui, o cara fala, eu sou de Deus. O cara, tem um rapaz aí na internet, agora que lançou, eu falo lançar porque é uma fábrica de fazer profetas aqui. Quando lança tênis, lança carro, falsa. Um barbudo, moreno, barbudo, cabeludo, todo cabeludo. O cara profetizou uma maldição contra mim que aconteceu. O cara profetizou assim, ó, vai ter um escândalo de adultério, pastor Júlio. E sendo que, vocês viram aí, totalmente mentira, e aconteceu. Então tem profecias que vêm do mal. Escândalo mentiroso, né? Oi? Escândalo mentiroso. Escândalo mentiroso. Aí vem uma profecia que vem para te matar. Ela vem como, cuidado, tem gente que profetiza o mal e acontece. Então os falsos mestres, por isso que fala discórdias, intrigas e brigas. E aí, esse diz que é o João Batista, ele diz que ele fica no deserto da África, não sei o que ele come, se ele corta cobra, isso eu também não quero saber, né? Mas ele diz que eu sou um demônio encarnado, tá certo? Mas eu não posso justificar a mim, Deus me justifica. Agora imagina, se eu sou um demônio encarnado, eu vim do inferno e se tornei em carne, você entendeu? Um demônio encarnado. O que é um demônio encarnado para vocês? Jesus não se encarnou? Então eu sou um demônio, Júlio César é o nome de um demônio que está em carne e osso. Então imagina o que o cara me afetou. O cara me chamou o seu próximo de um demônio. O cara chamou o seu... Então esse é o profeta que vocês procuram? Aquela pessoa que não tem misericórdia, não ama ninguém. Então os seus frutos mostram quem eles são. Os seus frutos mostram... Peraí, e se eu pegasse aquela palavra tão triste e isso para o mundo? Você acha que esse cara ia atrás de mim? Não. Então esses condutos é de conduta de ética de falsos mestres. Pessoas que pregam, mas estão com o coração raiva do seu próximo. Tá certo? Então a inveja, a ira, a contenda, a cólera, tudo isso é facção do espírito do falso profeta, dos falsos mestres e também dos falsos pastores. O cara abre a Bíblia, eu falei para o Gabriel, eu estava conversando com a produção, eu não estava falando para você, produção, hoje de manhã eu falei, não sei onde vai parar o ser humano? Sim. Eu estava falando com a produção, eu falei, produção, é o seguinte, eu não sei onde vai parar a raça humana. O cara abre a Bíblia, ele faz uma live com a Bíblia aberta, falando mal do seu próximo. Peraí, ele está falando uma coisa que isso aqui não mandou fazer. A Bíblia não manda ele fazer isso, mas ele está fazendo, e a Bíblia está na frente dele ou no colo dele. Você está entendendo? Então vocês, gente, acorda. Então esse tipo de situações, ela é muito relevante. Tá certo? Até um certo tempo. Mas no último dia, vamos ver qual é a árvore, se ela for boa ou for ruim. Então o cara prega, a Bíblia fala para não condenar o seu irmão, para não falar mal do seu irmão, e ele, como pastor, ele está com a Bíblia aqui, que está dizendo para não fazer isso, mas ele está fazendo com a Bíblia na mão. Então, peraí, ele está esquecendo, não está saindo daqui, vindo aqui e saindo aqui. Está vindo daqui e saindo aqui, mas isso aqui está anulado. Isso está anulado. Vocês estão entendendo? Então, é realmente um tempo de muitos profetas aparecendo. Lembrando,
Peraí, o que é falsos cristos? Alguém sabe? Produção! O que é falso cristo? Não sabe, não tem vergonha. Não sei. Alguém sabe o que é falso cristo? Tem falso cristo na sua igreja. Eu já enfrentei um falso cristo. Aquela irmã, limbaruda, que a língua passa para lá do seio, e ela fala, assim digo eu! Peraí. E ela está falando que é Jesus que está falando, mas não era ele, era falso Cristo. Não era Jesus falando. Eis que eu estou aqui, mas não era ele, era falso. Cristo não estava ali. Certo? Não era ele. E outros, como também, isso é o espírito do falso Cristo. Olha para vocês terem uma ideia, que estudo tremendo. Tem o falso profeta encarnado, o seu espírito adiante, que rodeia, e tem o falso Cristo encarnado, que é Henrique Cristo, aquele rapaz boliviano que falou que era Jesus encarnado. No Brasil tem o Henrique Cristo, né? E tem o espírito do falso Cristo, que fala, assim digo eu. E não é eu, é você mesmo, que Jesus não é. Então aí vem esse falso Cristo também, tá certo? Então, Jesus apresentou para mim e falou para mim se matar. Já aconteceu isso. Jesus apresentou para mim e falou para mim que eu era ele. Então o falso Cristo veio com o seu espírito por fora e incorporou no Henrique Cristo. Olha que interessante. Interessante, né? Você sou eu há 10, 22 mil anos atrás. É mais ou menos por aí. Olha que interessante. Um espírito veio, apareceu para ele, porque ele não está mentindo, porque apareceu, porque eu isso acredito. E aí falou, uma luz veio e falou, você é o Cristo. Aí entrou dentro dele e se fingiu. Né? Mas ele não vai ressuscitar o terceiro dia se ele morrer hoje. Né? E não tem poder também de cura e milagre. Engraçado que aquele Henrique Cristo só fica sentado, aquele monte de mulher, e blá, 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 blá. Bom, só Deus, né? Vamos lá. Então, nega o soberano, introduz secretamente as heresias, eles introduzem heresias destruidoras. O que é heresias? Ensino. Muitos seguirão os caminhos de vergonha desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventam. Você já viu aquele pastor contando piada no púlpito? Eu já vi. Eu tinha um pastor da Assembleia de Deus, cara, que ele falava, então, existia um dia uma menininha que ela montou na bicicleta e quando ela chegava assim, todo dia tinha uma lorota dessa. Sabe essas histórias de edificação, de autoconstrutiva? O cara jogava no altar. Isso, a Bíblia condena essas coisas. Tem um pastor no YouTube que faz isso, chamado Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Produção fala, Cláudio Duarte faz isso. Isso é contra a palavra de 2 Pedro, né? Capítulo 2, 1 ao 3. Assim, no passado surgiram falsos profetas. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Olha só, há muito tempo sua condenação pairá sobre eles, a sua história não tardará. Então Deus jamais quer que fique contando história. Então, irmão, tinha um pastor também da igreja, de uma igreja que eu ia, pentecostal, que ele ficava assim, então, lá em 98 eu era caminhoneiro, e com a gravata, a Bíblia em seu altar, e não esperando a palavra. Eu era caminhoneiro, e aí o caminhão perdeu o freio. E quando perdeu o freio, a gente foi caindo. Quando perdeu o freio, a gente foi caindo. Né? E aí foi que eu caí no caminhão, e aí eu ficava assim. E eu querendo ver Jesus falar comigo. Eu queria somente uma palavra. Eu queria que Jesus falasse sua palavra para me alertar os meus caminhos. Mas não tinha isso. Eu ficava olhando. Aí eu outro culto na hora do sermão. Aí o que acontecia? Irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, não é bate palma. Irmãos, eu vou contar uma história antes de eu pregar para vocês. E a história dava bem a hora e a pregação 5 minutos. Então, é o que mais acontece hoje. Já aconteceu isso? Olha lá, é verdade, está acontecendo mesmo. Jeremias 23, 22. Os profetizas, sonhos falsos. Eita vida, tem uma profetisa aqui no YouTube que diz que a clínica que eu tenho é de facção criminosa. Né? Uma mentira descarada. Falou que Deus levou ela lá para a clínica, arrebatamento, e viu eu escondendo facções criminosas, né? E disse outra coisa a mais. Inclusive, essa mesma pessoa que teve a visão, certa vez ela teve uma visão lá na sede mundial, falou que na sala do Senhor tinha uma cortina, sendo que isso não tinha mais. É isso mesmo.
teve uma visão dessa mesma irmã que disse que Deus levou ela atrás do altar e disse que tinha uma cortina que contava muito dinheiro. Nossa, quanto dinheiro, não é isso? Nossa, quanto dinheiro! Nem cortina tinha na minha sala, nem cortina, né? E nunca falei de dinheiro. O meu evangelho não é esse, vocês conhecem 5 anos. Então é muitas falsas visões. E aí acontece aqui, ó, olha só. Ó, declara os senhores, relata com as mentiras e irresponsáveis, desvia o meu povo. Eu não enviei e nem autorizei, eles não trazem benefício algum a esse povo. Então o que traz discórdia? Contenda. E está em Romanos, lembra que a gente leu? Profetiza e traz o quê? Discórdia. Tem visões e traz o quê? Contendas, espírito do falso profeta. Se profetizou, trouxe contenda, não é de Deus. Deus ama contenda? Não. Deus odeia contenda? Sim. Deus, quando profetiza, sai contenda? Não. Sai contenda ou edificação? Edificação. Ah, tá. Então por que esses sonhos estão trazendo contenda e dissensão? Espírito do anticristo está escrito aqui, ó. Lá, Romanos, que nós vamos ler, tá certo? Volta o vídeo e você vai ver. Ó, Miqueias capítulo 3. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar, que quando liberam se mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa. Aí que estão. Agora, falsos mestres, falsos profetas, agora vai ser a parte boa. Sabe que esse irmão que fala de Pai do Senhor, mas proclamam guerra santa? O que é guerra santa? O irmão fala mal do outro, mas em palavras de santidade. Eita! O irmão Gabriel, tu é uma bênção, mas eu discordo do que o irmão está fazendo. O rapaz acabou de falar isso. Falou o quê? Irmão, total respeito ao seu trabalho, mas discordo totalmente da crítica feita pelo IPDA, onde as pessoas foram salvas e curadas hoje mesmo, só colocar no culto e reagir. Só que ele não entendeu que o que o senhor falou não foi em relação à cura, foi em relação a outra coisa. Exatamente. E lembrando também, eu curei em seu nome, expulsei demônio em seu nome. Afastai-vos! Não é isso, tem que ter todo o disciplinamento. Aí eles jogam aqui essa guerra santa. Essa é a guerra santa que fala em Miqueias. Quem já viu essa guerra santa? Tem bastante guerra santa na internet. E aí, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas sem divulgações, e o sol se porá, o dia será para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Olha isso que eu vou falar para vocês. Isso é sério. Então, o que é proclamar uma guerra santa? É você falar algo atacando o seu irmão com rudeza dos seus corações. Sabe? Aquela coisa, Gabriel, o vaso é lindo, mas é trincado. O pai do Senhor ama Gabriel. Aí eu chego pro irmão e falo, irmão, Gabriel é uma bênção, mas eu não quero nem perto de mim. Gabriel é um ímpio disfarçado de ovelha, mas deu paz. É uma guerra santa. Tá certo? Agora, esse espírito vai embora da terra? Vai. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa junto com os falsos profetas que havia realizado seus sinais e milagres em nome dela. Então, peraí. Sinais e milagres vêm de falso profeta, vem da onde? Da besta. Da besta. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. O que é um falso Cristo, um falso mestre e um falso profeta? Edir Macedo, não que vocês ficam falando, não é. Cuidado. Para você falar que alguém está com espírito de falso profeta, tem que orar muito. Tá certo? Muito, muito. E é engraçado que muitos de vocês falam isso, falso profeta, mas não fazem 1% que o falso profeta faz. É engraçado, né? Você percebeu isso? É verdade. Né? Tipo assim, produção, você é um falso profeta. Mas a produção está no campo, atrás de alma, está sofrendo. E eu? Imagina, se a produção é falsa, cadê o verdadeiro? Você entendeu? Poxa, se esse falso profeta está ajudando, está fazendo tantas frutas de arrependimento, cadê o verdadeiro? Que eu não vejo fazendo nada, né? Então, como eu vou acusar alguém, sendo que eu não sou melhor que ele e não faço melhor que ele? Então, toma muito cuidado. Se você não é capaz de fazer, cale-se, deixa o outro fazer ele com Deus. Tá? Então, toma muito cuidado, cada um no seu dever, respeitando a quem destinou, a quem Deus orientou, e ninguém é melhor que ninguém. Lembrando que eu, pastor João, não sou melhor que ninguém, eu só vim aqui para ensinar aquilo que um dia eu aprendi. Então, produção, você não é falso não, porque você não, se você é falso e eu sou verdadeiro, você está fazendo mais obra de justiça do que eu, então quem é o falso? Sou eu. Sim. Concorda? Sim. Eu estou sendo falso.
Por quê? Porque o verdadeiro está fazendo muito mais do que eu próprio. Então quem está falso nessa história sou eu que estou sendo errado. Então, igreja, existe esse espírito que está atuando muito, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com divisões, agonias, entristecer o Espírito Santo. Tome muito cuidado com falsos cristos, porque eles virão sobre o mundo. Falsas visões também, existe muito hoje, falsas visões que não vêm de Deus. Revelações, eu acho que é melhor, vou dar um conselho para vocês que estão em casa, eu acho que é melhor vocês ficar calado. É bem melhor. Por quê? Porque você calado, você tem mais certeza da salvação, né? Do que querer dar um profeta na sua igreja. Hoje você é aplaudido pelos irmãos da sua igreja, mas amanhã você é esquecido por Deus. Então não queira entregar a profecia que você imaginou no seu coração. Não queira falar em línguas que você não é batizado em línguas estranhas, selado, né? Não queira imitar ninguém. É melhor você ficar quietinho. Fica quietinho no banco. Tá? Deixa eles, que eles acham que estão ganhando aqui. Aplausos, inscritos, visualizações. No último dia, Deus irá julgar todas as causas. E aí? Então não adianta você criar profetisa, né? O profeta, né? Deixa. Se o Senhor te mostrar, pede confirmação para Deus. Não fica apontando ninguém que é falso, que é verdadeiro. Toma muito cuidado, porque cada boquinha aqui vai ser para o juízo final. Quem aprendeu bastante hoje? Aprenderam, produção? Sim. Quem aprendeu, irmão? Sim. É muito sério, né? Com certeza. Então esse espírito está atuando hoje ou não? Sim. Muito. Muito atuante. Tá bom? Dizer os verdadeiros profetas que estão me vendo, sabe o que vocês fazem? Pega o dízimo do povo, tira tudo do povo de Deus, tira do povo de Deus e dá para quem não tem. É assim que a igreja fazia. Tudo que vinha para a igreja já dividia. Então é isso. O povo de Deus manda e a igreja reparte. Para quem não tem. Né? Então você pega do cofre, abre o cofre, compra cestas básicas, faz marmitex. Hoje cesta básica e marmitex no YouTube, quem ensinou? Pastor Júlio. Eu ensinei isso. E eu louvo a Deus por isso. Porque se eu morrer, eu deixei um legado muito... Você acha que eu deixei um legado bom, produção? Claro. Com certeza. Deixei um legado bom? Sim. Posso partir com o senhor? Pode. Posso? Pode. Mais alto? Pode. Eu deixei um bom legado? Sim. Então é isso que importa. As nossas obras nós levamos para Deus. Então eu deixei um legado importante. Hoje todo mundo pega o meu exemplo, né? Então estou feliz por isso, muito feliz. Tá certo? Então cuidado, não se apresse em falar. Vai devagar, tranquilo. Tá bom? Muito bom falar. Eu queria deixar uma ênfase aqui, que as pessoas estão comentando muito, lembrando que a salvação, ela não vem pelas obras. Então, às vezes, nós julgamos uma pessoa por ela ter um dom, mas ela não é obediente a Deus, igual o pastor Júlio sempre fala. O dom, quando ele é dado, ele não é retirado. Então, dado sem arrependimento, isso. Valdomiro Santiago, ele pode ter o dom de cura, mas ele pode ser um falso mestre também. Exatamente. Por que o falso mestre? Pode ter o dom de cura e o falso mestre. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui, essa maioria dessas casas de Umbanda, Quimbanda, outras casas de Lemão, pessoas videntes, a maioria deles foi Deus que deu o dom. Sabia disso? Sim. Mas eles levaram os dons para as trevas e ganharam dinheiro com eles. E Deus não tira. Eu conheci uma mulher que era terrível. Ela ganhou um dom de Deus, era missionária, depois foi na sua casa, sabe o que ela fazia? As pessoas ligavam e ela revelava tudo. Ou mulher, parece que estava do seu lado. Você está sentado no banco vermelho, você está assim, você está assado. Eu ficava assim, meu Deus, irmão, você é cheio de Deus. Mas aí, R$20, R$40 por ligação. Peraí. E não usa para edificação da igreja, sendo que era para isso. Né? Todo dom é para edificação da igreja. Então você tem uma noção. Curei em seu nome, expulsei o demônio em seu nome. Hoje eles, na verdade, eles não multiplicam o dom que eles têm. Eles vendem o que Vendem eles têm. o dom, eles não acarretam. 1096 pessoas na live. Beijo nos vossos corações. Um grande abraço. Vai comentar, não vai, produção? Sim. Vai ou não vai? Sim. Sim ou não? Sim. Vai comentar ou não vai? Sim. Vai comentar. Vai comentar o que vocês acharam. Vai compartilhar ou não vai, produção? Sim. Produção? Sim. Comenta ou não comenta? Comenta. Amém. Então é isso. Vamos orar mais. Reter o que é bom dos falsos profetas. E buscar e não fazer o que eles fazem, tá? Então fiquem firmes com o Senhor, né? Eu sei que Deus está vivo, Jesus está voltando
e nós estamos esperando esse dia, o dia do grande dia do Senhor, né? Porque nós precisamos do Senhor, tá bom, igreja? E eu quero dizer assim, que eu fico muito feliz de vocês estarem nessa presença gloriosa, chamado Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, precisamos tomar em promessa, né? O próprio Deus disse que o dom de profetizar é um dos melhores dons, mas nós precisamos do Senhor para nos orientar nesses últimos dias. Você precisa do Senhor para ser orientado. Eu preciso, o Gabriel precisa, o mundo precisa. Nós não temos mais noção que o ser humano está cada dia mais pior. Um cara entra na casa de uma senhora, de um senhor de 80 anos, estrupa a senhora, mata o senhor e mata os dois. Um cara vai, faz um sexo oral com um bebezinho de 3 meses. E depois penetra numa bebezinha e corta ela em pedaços e joga no lixo. Aonde o ser humano vai parar? Nós estamos nos últimos minutos. O amor de muitos se esfriou e o tempo do fim chegou. Precisamos do Senhor e para Ele nos cuidar e nos ir embora daqui. Pois, sabe quando Jesus vai voltar? Pode ser hoje. Você pode morrer hoje, tá certo? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa estar com todos vocês. Convertei-vos e sereis sarados de toda a ira de Deus. Um grande abraço, igreja. Deus abençoe a todos. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Comentem, Deus abençoe a todos. Comentem, compartilhem. A paz, igreja. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre